Eu estava às 2 da tarde diante do portão do clube de Campo Mirador do Douro, nos arredores do Porto, e olhava para o meu próprio rosto. A fotografia do meu bilhete de condução estava plastificada, do tamanho de um retrato, pendurada como se fosse um aviso de menu na porta. Por baixo, em letras vermelhas e grossas: Entrada proibida, Leonor Magalhães. Um segurança jovem, da idade do meu neto, pigarreou com um embaraço. Desculpe, minha senhora, tenho instruções claras. Assenti como quem não ouve e tirei uma foto com o telemóvel. Diga-me, acha isto normal para um protocolo de casamento? As orelhas dele ficaram rubras. Eu. Eu só sigo a lista. Se havia uma lista com o meu rosto plastificado, aquilo não era engano. Alguém investiu tempo e dinheiro para me humilhar em público. Humilhação assim não nasce do nada. É planeada. E quem planeia tem medo da verdade, ou do que eu poderia dizer. Chamo-me Leonor Magalhães, 67 anos, enfermeira reformada, viúva desde março de 2020. Criei 3 filhos sozinha quando o meu marido, Roberto, decidiu que uma assistente era mais excitante do que a esposa com 40 anos de casamento às costas. Fiz turnos duplos, noites sem fim, para pôr os 3 na universidade. Marcos, o mais novo, sempre foi o doce, o que ligava aos domingos, o que nunca esquecia um aniversário. Até que Beatriz Coleman entrou na vida dele. Mechas loiras perfeitas, sorriso perfeito e uma aptidão infalível para empurrar pessoas para fora do enquadramento. Começou subtil, a véspera de Natal, que era nossa há 42 anos, passou de repente a ser na família Coleman. Depois a Páscoa. Depois o Dia da Mãe, que teve de ceder ao stress dos preparativos. Sempre a mesma cara de desculpa que dizia tudo e nada. O anel de noivado não o vi na mão do meu filho. Vi-o no Facebook. Ela disse: sim, estamos a planear o casamento perfeito. Liguei, dei os parabéns, perguntei a data. 14 de setembro, disse ele. Ao fundo ouvi uma voz de mulher a soprar-lhes as palavras. Vai ser pequeno, mãe. Só família chegada e amigos próximos. Família chegada. Deixei essas 2 palavras caírem no silêncio da minha sala, como se segurasse um telefone que não era o meu. O convite chegou 3 semanas antes, enfiado entre a conta da luz e um cupão de pizza. Caligrafia limpa. Senhora Leonor Magalhães e acompanhante. Como se eu fosse uma tia afastada que se convida por dever. Os sinais estavam lá, eu devia tê-los lido, mas ainda acredito na família, nesse princípio antigo de que um filho não trata a mãe como lixo. E ali estava eu, no meu melhor vestido, pérolas ao pescoço, diante de um cartaz plastificado com o meu rosto. Sentei-me no carro e respirei. 2 minutos, 5, 10. As mãos deixaram de tremer, não por tristeza, mas por raiva. A raiva, na minha idade, pode ser perigosa e útil quando sabemos para onde a apontar. Na lista de contactos havia um número que eu não marcava há 15 anos. Tomás Magalhães, primo do meu falecido marido, hoje um advogado de família em Lisboa, especialista em proteção patrimonial e investigações discretas. Chamou 2 vezes. Tomás Magalhães. Tomás, sou a Leonor, a viúva do Roberto. Um silêncio quente e curto. Depois a voz dele baixou. Leonor, por amor de Deus, como estás? Preciso de um favor. Um grande. Contei-lhe tudo. A exclusão que vinha rastejando, o post do Facebook, o não vermelho plastificado no portão do clube. Quando acabei, ficou calado. Estás aí? Estou a ouvir. Leonor, o que descreves raramente é acaso. Quem afasta uma mãe do casamento do filho e o faz publicamente está a esconder alguma coisa. E não é pequena. O que queres dizer? Por trás disso costuma haver dinheiro.
Às vezes, coisas pessoais. Diz-me dessa Beatriz, o que sabes? Percebi o quão pouco eu sabia. Marketing, boa família, bons modos. O apelido? Coleman. Ouvi teclas a bater. Dá-me 2 horas, Leonor. Vou fazer uns telefonemas, do tipo que nos diz com quem estamos a lidar. Desliguei. Do lado de fora, os convidados riam, posavam para fotos, celebravam começos. Eu devia estar lá. Em vez disso, esperei por uma chamada que talvez recompusesse toda a minha imagem do mundo. Chegou uma mensagem do Marcos. Mãe, foi um engano no portão. Culpa da empresa de segurança. Volta, por favor. Plastificado não é engano, respondi. Já estou a caminho, tenho um casamento bonito. Por favor, vem. É importante para mim que estejas. Importante o suficiente para a contrariar? Duvidei. O retorno do Tomás foi mais cedo do que eu esperava. A voz dele vinha com uma aresta que me gelou as mãos. Temos de falar em pessoa. Consegues vir a Lisboa depressa? Tomás, o que encontraste? Não por telefone, confia em mim. Quão rápido? Olhei para o clube, para a casa onde o meu filho talvez estivesse a dizer sim. 2 horas e meia. Ótimo, vai direto ao escritório. E Leonor? Não digas a ninguém, nem ao Marcos. Ainda não. A estrada até Lisboa pareceu-me outra estrada. As pontes mostravam-me o Douro a ficar para trás, e o céu, de um azul seco, parecia dar contas do tempo. Entrei na Avenida da Liberdade com a sensação de chegar a um lugar onde as coisas se decidem. No gabinete de reuniões, madeira escura, cadeiras de couro, estantes em ordem. Tomás estava mais envelhecido, mas com a dignidade que reconheci no olhar do Roberto. Pousou um dossiê grosso sobre a mesa. Beatriz Coleman não é quem diz ser. O estômago caiu-me. Como assim? Hoje chama-se Coleman. Há 3 anos era Meinhard. Antes Rodrigues. Antes Chen. 3 casamentos? 3 homens com dinheiro. 3 divórcios. Em todos, ela saiu muito mais rica. O mundo à minha volta inclinou-se. Uma esposa profissional. Mais do que isso, Leonor. Um padrão. Escolhe homens que perderam pais recentemente e que têm perspectiva de heranças ou seguros. Casa depressa e dentro de um ano o dinheiro flui, por divórcio ou por morte. Pensei no seguro de vida do Roberto, no que restara para Marcos. O Marcos não tem esse dinheiro, Tomás. É contabilista de média gerência. O olhar dele ficou escuro. Como se conheceram? Numa conferência, algo sobre luto, um grupo para viúvos que queriam recomeçar. Viúvos. O Marcos nunca foi casado. O ar ficou fino. O grupo era apenas para quem tinha perdido o cônjuge. O Marcos entrou 3 meses depois da morte do Roberto, dizendo que a mulher tinha morrido num acidente. As minhas mãos voltaram a tremer. Ou o meu filho mentiu durante 2 anos, ou alguém o ensinou a parecer apetecível ao tipo de mulher que Beatriz é. Tomás virou páginas. Há mais. O último marido, Miguel Coleman, morreu 6 meses após o casamento, num suposto acidente de barco. Oficialmente acidente, as circunstâncias obscuras. Antes disso, 2 casos com medicação, ambos com apólices muito convenientes. Estás a dizer que ela mata os maridos? Estou a dizer que há repetição e que a repetição aponta para o pior. E Leonor, encontramos um ponto novo. Ele fitou-me com firmeza. Há 3 meses a Beatriz fez um seguro de vida em teu nome. 2 milhões de euros. Beneficiário principal, Marcos. Beneficiária substituta, tu. O chão inclinou-se outra vez, sem a minha assinatura, com detalhes de saúde, medicação, património, informações que só um filho costuma ter. A raiva e o frio dentro de mim forjaram uma decisão afiada.
O que fazemos? Investigamos em silêncio. Quando estiveres pronta, recolhemos provas. Porque neste momento, Leonor, não é só o teu lugar num casamento que está em risco. Saí do escritório ao cair da noite. Lisboa tinha um ar diferente. Os candeeiros pareciam ponteiros de relógio a marcar um prazo. O Tejo corria como se nada soubesse de seguros e mentiras. No telemóvel, uma mensagem. Temos de falar a sós. Um amigo. Olhei para as árvores escuras ao pé de casa e senti medo pela primeira vez em anos. E por baixo do medo, algo mais forte. Eu não estou indefesa. Se a Beatriz pensa que sou uma velha que se corta de uma fotografia, escolheu a mãe errada. No dia seguinte, à tarde, bateram à minha porta. Um homem de meia idade, discreto. Jacó Barreto, antiga polícia judiciária, hoje privado, o Tomás enviou-me. Na mão trazia uma caixa de veludo. Lá dentro, um colar de pérolas que parecia o meu, mas não era. Microfone no fecho, alcance 6 metros, ativação por voz 8 horas. A bateria vai escondida na tua mala. Toca 2 vezes neste botão e a minha equipa entra em 30 segundos. Olhei o meu reflexo no espelho. A mesma mulher, mas agora armada de técnica e decisão. O Marcos ligou às 5 da tarde. Vens jantar hoje, mãe. A Beatriz vai fazer o teu prato preferido. Sorri para o auscultador. Lombo Wellington, certo? Um silêncio curto, surpreendido do outro lado. Certo, às 19? Às 19. Fui por um caminho mais longo. Queria dar tempo à equipa do Jacó para se posicionar. O bairro novo onde viviam parecia fotografia de brochura. Relevados iguais, caixas de correio que eram cofres, fachadas que pediam confiança. Beatriz abriu a porta com um vestido branco de verão. O sorriso estava ensaiado na medida certa. Leonor, fiquei arrasada com o que aconteceu no clube. Aquela empresa de segurança. Entre, por favor. Lá dentro cheirava a manteiga, limão e intenção. Não havia fotografias de família, nem desenhos de criança no frigorífico. A casa parecia alugada à confiança. Algo para beber? Gin de flor de sabugueiro. Muito fresco, disse. Só água. Obrigada. Um micro-ruído na perfeição dela, quase invisível. Mas estava lá. O Marcos entrou com uma garrafa de branco. Estás linda, mãe. Na minha idade, cada dia acima da terra é um bom dia. O olhar que trocaram foi rápido, treinado, como quem integra uma marca invisível no plano. Jantamos, falámos do meu jardim, do clube de leitura, do abrigo de animais. Ela fez perguntas que pareciam próximas o suficiente para mostrar cuidado e distantes o suficiente para recolher dados. O Marcos confirmava as minhas respostas como quem as vai anotar mais tarde. Mastiguei devagar. Sorri cansada. A cada sílaba o colar recebia tudo. À sobremesa, tarte de limão cortada com perfeição, Beatriz foi direta. O Marcos diz que tens dormido mal, Leonor. O meu médico de família, o Dr. Pedro Teixeira, tem medicação suave. Tenho médica há 15 anos, a Dra. Marta Nogueira. Claro, mas o Dr. Pedro é muito moderno. Trabalhas a prevenção medicamentosa do sono e da ansiedade. Se necessário, apoia a memória. Os olhos sorriram. As palavras, não. Medicamentos, memória, prevenção. Gotas frias que caíam dentro de mim e se alinhavam em pérolas no gravador. O Marcos chegou-se mais perto. É só pela tua qualidade de vida, mãe. Como pensaram nisso? Perguntei com doçura. Novo olhar entre eles. Beatriz assumiu. O Marcos comentou que tens andado distraída. Era uma pena o stress estragar a tua rotina.
distraída, quase nunca me esqueço de nada. Percebi o enredo, primeiro a narrativa, depois a receita, por fim a procuração. Chamam a isso cuidado e no meio limpam contas. E a casa, mãe? Disse o Marcos de repente. Tantas escadas. Andámos a ver residências sénior independentes só com apoio, acrescentou Beatriz. A entrada é alta, mas os custos correntes baixam. E com a libertação do capital. A minha casa visitaram sem mim? Só queremos que estejas segura, respondeu ela. Falava de mim como se eu fosse uma folha de balanço. O resto da noite foi uma aula de desapropriação cordial. Eu assenti, fiz perguntas inofensivas, dei sinais de concordância suficientes para que se sentissem seguras. Cada palavra escorreu para o meu colar. Às 9h30, despedi-me com abraços e uma caixa de Wellington. Na entrada, fechei os olhos e respirei fundo. Tínhamos o que precisávamos. O Jacó esperava encostado ao SUV, como figurante de filme policial. Está tudo, tudo. Medicamentos, médico, lar, finanças. Ótimo. O Tomás já falou com o Ministério Público de Lisboa. A PJ recolhe indícios desta rede há meses. Hoje trouxeste o que faltava. Linguagem clara e intenção gravadas. Quanto tempo temos? Pouco. O padrão é receita, depois isolamento, depois evento patrimonial. Uma semana, talvez menos. E o meu filho? Ele calou-se um instante. Há vítimas que se tornam cúmplices. Algumas conseguem sair, outras afundam. Deitei o Wellington no lixo. O meu estômago já conhecia o custo do que é fechar os olhos. Naquela noite, o Marcos escreveu: Obrigado por vires. A Beatriz quer falar amanhã do Dr. Pedro. Respondi: Foi uma noite agradável, vou pensar. Depois liguei ao Tomás. Querem acelerar, Tomás? Então aceleramos mais, disse ele. De manhã, luzes azuis giravam numa rua lateral do meu bairro. 3 carros discretos pararam 2 ruas abaixo, diante da casa do Marcos e da Beatriz. O telefone tocou. Está aí a avançar agora, Leonor, disse o Tomás. O Marcos contactou um investigador durante a noite. Está disposto a colaborar. Sentei-me. Um peso que eu nem sabia que carregava escorregou dos ombros. Outro ficou. Aquele que as mães carregam quando descobrem que amar também é estar disposta a testemunhar. À tarde, encontrei o Marcos num café junto ao Tejo. Entrou pálido, os ombros mais estreitos, e sentou-se diante de mim como se procurasse um chão. Mãe, sabes quem é a Beatriz, Marcos? Ele pestanejou. Disse nomes: Maynard, Rodrigues, Chen, Coleman. Falou de apólices, de padrões. O ar tremeu entre nós. Ela disse que se eu não colaborasse, tu morrias devagar. Sussurrou. Eu pensei que podia controlar, avisar-te de algum modo. As mãos tremiam. O Ministério Público oferece-te um caminho, Marcos. Diz a verdade, toda. O rio corria, indiferente. Dentro da minha mala, o colar esperava, cheio e silencioso. Eu tinha 67 anos, mas senti-me tão velha quanto necessário e tão nova quanto a coragem permite. Ao fim da manhã, as luzes azuis desapareceram. Ficaram apenas as fitas amarelas a tremular. O Tomás ligou. A Beatriz está em detenção preventiva. O Marcos assinou a primeira declaração. Está a cooperar. A gravação do jantar é forte. Intenção, método, linguagem. O Jacó passou com pão fresco e café, como se pudesse cobrir a noite com vida normal. Hoje forencia o colar. O som está limpo, sem distorção.
Perguntas claras, respostas claras, é o que a procuradora precisava. Ao início da tarde, subimos juntos as escadas do Ministério Público. Recessão sóbria, como se naquele edifício se caminhasse todos os dias entre mentira e verdade. A procuradora, olhos despertos e separadores impecáveis, sentou-se à nossa frente. D. Leonor, obrigada. Sem a sua disponibilidade para reunir prova, ainda estaríamos no escuro. Temos um processo sobre Beatriz Coleman, também conhecida por Meinhard, Rodrigues e Chen, que atravessa 3 distritos. Faltava-nos a ponte, intenção dirigida a uma idosa com património. A senhora construiu essa ponte. Assenti em silêncio. Não se agradece com flores a quem entrega um filho à verdade. E o Marcos? Perguntei por fim. Tem defensora nomeada. Mostra vontade de colaboração integral. Se mantiver essa linha, haverá acordo. 2 anos de internamento com medidas de reintegração social, provavelmente suspensão parcial. Depende de acreditarmos que agiu sob pressão. Isso está em avaliação. Nos dias seguintes, tudo andou depressa. A PJ se assegurou movimentos de contas, políticas e e-mails. No portátil da Beatriz havia tabelas com nomes, datas, listas de medicamentos, prémios de apólices. Parecia um manual frio para destruir confiança. Uma pasta intitulada Prevenção guardava guiões de conversa com termos de sempre: memória, sobrecarga, segurança. Beatriz dizia cuidado e queria dizer controlo e lucro. Ainda não podia ver o Marcos. Sem contacto, explicou o Tomás. Ele tem de falar por si. Assenti. À noite, porém, ouvi o riso de criança na escada, vi os sapatos pequenos ao lado dos meus, senti o peso quente de um menino que se aninha no meu colo durante uma trovoada. O amor rasga-se mais depressa do que a lei, pensei, mas a lei são os carris por onde regressamos. Ao quarto dia, bateu-me à porta uma mulher de mãos calmas. Proteção de testemunhas. Coordenamos as declarações de ex-companheiros da Beatriz. David Chen aceita colaborar por videoconferência. Miguel Coleman também. Senti choque e alívio. Nem todos estavam mortos. Nem todas as histórias acabavam numa maca fria. Por que me diz isso? Porque a senhora é o centro desta acusação. Vamos ensaiar consigo os pontos, os gatilhos. A Beatriz é organizada. Em julgamento, parecerá fria e clara. Isso engana. A senhora tem de ser mais quente do que ela, e ao mesmo tempo precisa. Sorri amargo. Fui enfermeira há 40 anos. Segurei mãos na hora da morte. Expliquei a famílias o que significa irreversível. Sei o som do cuidado e sei o som do plano. Seguiu-se uma semana de treino. Nada de teatro, apenas ordem no relato. O cartaz plastificado, o convite por dever, o jantar, o gin de sabugueiro que eu não bebi, o Dr. Pedro, a residência sénior, a frase sobre libertar capital. E por cima de tudo, os olhares entre Beatriz e Marcos, pequenos acenos de um alfabeto Morse, a dizer: está a correr como planeado. Numa pausa, eu e o Tomás ficámos à janela do escritório. O trânsito corria lá embaixo como se ninguém saísse da sua faixa. Alguma vez imaginaste que estaríamos assim sentados? Perguntou ele baixo. Tu, testemunha, eu a tentar segurar o que resta da família, mesmo que isso signifique conduzi-la por um processo. Pousei a mão sobre a dele. Obrigada, Tomás. Ele desviou o olhar e pigarreou. O Jacó diz que tens nervos de aço. Eu só já não tenho mais a perder que valha a pena perder. No dia em que vi o Marcos pela primeira vez sob supervisão, a sala era branca, a mesa limpa, a cadeira dura. Ele trazia no rosto uma noite pousada nos ombros. Mãe,
Assenti. Diz só o que é verdade. Menti porque era conveniente. Quando deixou de o ser, continuei a mentir porque era mais fácil do que parar. Depois tive medo. Por ti, por mim, dela. O medo é humano, disse eu. Mas as decisões continuam a ser nossas. Quando saiu, ficou um cheiro de desinfetante e a sensação de começo. A acusação chegou. Homicídio tentado, burla qualificada, falsificação em concurso. A defesa pediu libertação, alegando mal-entendidos do cuidado familiar. Negado. Na fundamentação, li uma frase que me arrepiou. Risco elevado de repetição. À noite, o Marcos telefonou via advogada, curtinho, autorizado. Vou dizer tudo, não para ter pena, mas para ficar direito outra vez. Larguei o telefone devagar. Às vezes a justiça não é martelo. É um nível que nos mostra onde a linha volta a acertar. O calendário do julgamento parecia um ano milimetrado. Audiências preliminares, requerimentos, admissões de prova. Aprendi que há juízas que levantam a sobrancelha quando algo chega impreciso e advogados que empilham palavras até parecerem prudência. O Tomás levou-me pelos corredores do Tribunal de Lisboa. As salas não são grandes, isso dá intimidade e também risco. Cada respiração fica visível. No primeiro dia de prova, esperei numa salinha. No ecrã, um técnico testava a ligação com proteção de testemunhas. Antes seria ouvido Miguel Coleman. A juíza era como um porto, calma, sem arestas. Sr. Coleman, descreva como começou a fragilização física. Com soníferos, primeiro naturais, depois prescritos, depois combinações, sempre com a nota de que eu estava nervoso. Depois, perigo de quedas, por isso a ideia de ficar em casa. Depois, a procuração. A voz dele era neutra, como se falasse de outro. David Chen falou baixo. O coração disparava por ninharias. A minha médica achou que era ansiedade. Mudei para um internista que a Beatriz recomendou. Remédios novos, tonturas, esquecimentos. Uma vez fiquei no corredor sem saber porquê. Olhei para ela. Ela sorriu. Fui à polícia, acreditaram em mim e esconderam-me. A defesa perguntou se podia excluir o acaso, se o luto não justificava a medicação. A juíza permitiu as perguntas e, ao mesmo tempo, tomou apontamentos como quem não lhes dá importância excessiva. Ficou uma linha no ar. Repetição raramente é acaso. No meu dia, vesti um vestido escuro e o meu colar de pérolas sem técnica, só memória. O Tomás apertou-me o ombro. O Jacó sentou-se na última fila. Falei do cartaz plastificado como quem fala da primeira geada. Frio, mas previsível, se soubermos ler os sinais. Contei o gin de sabugueiro que recusei, as palavras memória e prevenção que ficaram gelo nos ossos. Disse Dr. Pedro, residência sénior, libertação de capital, o tom do Marcos que soava a cuidado e hoje soava a protocolo. Passaram a gravação. O meu riso não tremeu. A voz da Beatriz era clara, quente, um instrumento sem arranhões. Quando ela falou de gestão moderna de fármacos em seniores, ouvi, atrás de mim, um inspirar coletivo. Ninguém gritou. Não foi preciso. A defensora sorriu com pena. De Leonor, a senhora é enfermeira, certo? Não poderá ouvir médico onde há apenas preocupação leiga. Respirei. Ouvi mães despedirem-se, homens contarem as últimas horas, médicos baixarem a voz nas complicações. Eu sei como sou a cuidado e sei como sou a plano. O que ouvem aqui não é conversa de medo, é roteiro. No corredor, a Beatriz passou algemada, rosto neutro. Quando os nossos olhos se tocaram, vi nela um gelo zangado. Desviei-o. Não a queria morar em mim.
Nessa noite sentámo-nos, eu, o Tomás, o Jacó, à minha mesa velha. Fostes clara, disse o Jacó. A clareza não ganha prémios, respondi, mas às vezes ganha tempo, e o tempo é tudo o que precisamos para endireitar pessoas. Os dias seguintes foram do Marcos. Ele contou a história de tal grupo de luto onde a Beatriz surgira como luz que aquece quem está gelado. Falou de como ela o incentivou a falar de dependências e por dependências ela queria dizer eu. Explicou as perguntas lentas sobre os meus medicamentos, consultas, valores. Disse que primeiro se impressionou, depois se sentiu sobrecarregado, depois teve medo. Pensei que aquilo era amor, disse baixo. Quando quis recuar, ela mostrou-me como acidentes podem parecer acidentes. Papel rasgou na sala. A defesa acusou-o de falar para salvar a pele. Quero viver, disse ele, mas antes quero dizer a verdade. Nesse instante percebi que nenhum tribunal julga uma mãe como a esperança julga. No último dia de julgamento, a sala pareceu menor. O Ministério Público falou de padrão, enganos, aproveitamento de pessoas vulneráveis, perigosidade. A defesa alertou para exageros. Pensei no meu colar na gaveta, no clique subtil antes da gravação. Há portas que fechamos sabendo que não voltarão a abrir. Chamaram-nos de volta. Cheirava a papel e metal. A Beatriz entrou como quem vai a uma reunião. O olhar não assentou em ninguém. O Marcos parecia menor, mas era uma pequenez honesta. A juíza começou sem teatralidade. As palavras caíram como pedras na água. Culpada em todos os pontos principais, homicídio tentado, burla qualificada, falsificação em concurso. A pena, prisão perpétua? Em Portugal não há perpétua. A juíza optou por pena longa no limite legal, com referência à especial censurabilidade e perversidade da conduta. Para o Marcos, falou de influência, pressão, cobardia que não desculpa mas explica. Reconheceu a cooperação, a declaração completa, a prova que ajudou a compor. Decidiu 2 anos de internamento com medidas terapêuticas e 3 de suspensão subsequentes sob acompanhamento. Atrás de mim, alguém suspirou. Era eu. A Beatriz virou o rosto, tentando dizer com os olhos que perdera sem ceder. É estranho como tantos confundem rigidez com força. Procurei o Marcos, ele procurou o meu, assenti. Não muito, só o suficiente. Lá fora havia câmaras. Lembrei-me do cartaz plastificado no portão do clube e de como imagens nos prendem. Não fui aos microfones, fui para casa. As semanas seguintes foram claras de uma maneira nova. A casa respirava. O corredor cheirava a café. O relógio da cozinha voltava a marcar vida. Comecei a escrever. Não um livro, nem para o tribunal. Para pôr ordem. Listas. Sinais de alerta. Frases que, vistas agora, brilhavam como faróis. Gestos docemente intrusivos, palavras de carinho que eram algemas. O Tomás leu e disse: Mostra isto num centro sénior. Eu sei acordar pessoas, respondi. Fui mãe. No salão modesto de uma freguesia do Porto, o ar cheirava a madeira e café de saco. 50 pessoas ouviram, aceneram, perguntaram. Quando é que cuidado vira controle? Como separar ajuda de desapossamento? Como saber se alguém quer o nosso dinheiro ou a nossa segurança? Contei do gin que não se bebe quando não se confia, da receita que ninguém precisa só porque alguém diz moderno, da residência que não se escolhe porque outros já contaram contigo. O Jacó estava ao fundo, sorria se a voz me tremia e virava o olhar quando eu limpava as lágrimas. Depois caminhámos junto ao Douro. Salvaste gente que nunca vais conhecer, disse ele. Não sei o que salvei. Sei o que não perdi. O Marcos escrevia-me cartas. Primeiro desculpas, depois conteúdo.
Falava da terapia, de um grupo onde homens aprendiam frases sem mas. Lia sobre vergonha e limites e enviava-me sublinhados simples, daqueles que parecem banais até percebermos que nunca os vivemos. Quero ser alguém que não precisas perdoar, mas em quem podes confiar, escreveu. Esse é o tipo de frase que numa casa como a minha aguenta melhor do que qualquer bucha. A imprensa foi-se embora, como sempre. Ficou um sussurro curioso no bairro que aos poucos baixou. O grupo de luto mudou regras, entrevistas, comprovativos, proteção. A coordenadora ligou a agradecer. Achávamos que éramos salas de cura. Agora sabemos que também temos de ser porteiros. Voltei a dormir bem, não porque o mundo ficasse mais seguro, mas porque confio que acorde quando é preciso. 6 meses depois, o meu calendário estava mais cheio do que em muitos anos antes da morte do Roberto. Palestras no gabinete sénior, conversas com equipas de apoio, um workshop na Câmara sobre procurações. Dizia frases diretas: não assinem o que não leram. Não confundam carinho com pressa. Ouçam o corpo antes de ouvirem uma caneta. Chamaram-me a uma rádio local. Perguntaram-me o que é coragem. Agir apesar do tremor, disse. Coragem não é não ter medo, é arrumar o medo. Chegaram cartas, trocas de médico, revisão de procurações, conversas interrompidas a tempo. Guardei-as numa caixa. Às vezes, o que se repara na vida é pouco e é o suficiente. Com o Tomás ficou mais do que processos. Cozinhávamos juntos. Ele cortava cebolas, eu guiava. Aprende-se muito sobre alguém a ver como corta cebolas, se chora, se pisca, se ri. Um dia perguntou se eu podia voltar a confiar, não só no filho, mas num homem. Já confio em ti, disse. Eu digo de outro modo. Olhei o jardim pela janela. Tinha medo, mas já não confundo medo com não. Com o Jacó, era mais simples e mais difícil. Simples porque ele estava. Difícil porque o mundo dele é feito de seguranças que nem sempre quero. Não posso vigiar-te sempre, disse-lhe. Quero que estejas, não que guardes. Ele riu. Eu deixo de guardar. Se tu cozinhares, está feito? Numa tarde de maio, montámos um arco no jardim. Não houve pompa. Só nós, alguns amigos, a família que a escolhemos. O Tomás falou de justiça e graça, de verdade e tempo. Há sentenças que separam e há decisões que restituem. Hoje celebramos as segundas. O Jacó olhou para mim como se eu não tivesse 67, mas a idade da minha coragem. Dissemos sim sem promessas que não se podem manter, só com as que se dizem todos os dias. Depois sentei-me à sombra do acer. O Marcos trouxe água. A ti, disse ele. A nós, corrigi. A ti, insistiu. Não me salvaste, mostraste-me como me salvar. À noite, tirei o colar de pérolas da gaveta e pus na mão do Jacó. Isto salvou a minha vida, disse. Não, respondeu. A tua voz salvou. Tinha razão, mas o colar ficou como um amuleto. Não de sorte, mas de memória. Fala, não esperes que te ponham palavras na boca. Escrevi ao Marcos uma carta que só lhe entreguei semanas depois. Dizia que amor não é fatura, mas a gente pode endividar-se, que perdoar não é anular, é pagar em prestações ao futuro, que não quero esquecer o que houve para reconhecer o que nunca mais deve haver. O outono voltou, como sempre. Continuei as palestras, mais curtas, mais densas. Aprendi a dizer não ao que me gasta. Aos fins de semana, eu e o Jacó íamos ao Douro, sentávamo-nos em bancos que ninguém chamaria de românticos. E eram. O Tomás vinha muitas vezes jantar. Discutíamos molhos, ríamos memórias. Às vezes ele pousava a mão na mesa e eu a minha por cima.
Sinal de que família é mais do que sangue. Um dia, um envelope sem remetente. Obrigado por me ver antes de eu me esconder de novo. Sentei-me no degrau. David Chen tinha voltado para a sombra do seu outro nome e ainda assim estava na minha cozinha, no meu entendimento do que é desaparecer sem morrer. Quando a castanheira começou a perder as primeiras folhas, o Jacó disse: Não finjamos mais que somos acaso na vida um do outro. Não vou embora, Leonor, a menos que me mandes. Fica, respondi. Numa terça-feira de outubro, o Marcos saiu. O céu estava claro e frio. Segurei um cartaz pequeno. Bem-vindo a casa. Kitsch e certo. O Jacó de um lado, o Tomás do outro. Fingíamos olhar a arquitetura para disfarçar o coração. O Marcos veio pelo portão. Trazia a cara mais leve e mais velha. Leve porque o medo saíra. Velha porque a responsabilidade marca onde creme nenhum chega. Mãe, não foi preciso mais para sabermos que estávamos no caminho certo. À mesa, esparguete, salada, pão. Depois o Jacó e o Tomás arrumaram. Eu e o Marcos ficámos na varanda. O ácer ardia em vermelho manso. Estás feliz, mãe? A felicidade não é um pedido, é um trabalho. Hoje, sim, e muitas vezes o bastante para merecer o trabalho. Na manhã seguinte ao regresso do Marcos, acordei antes do despertador. O silêncio da casa tinha outra cor. Não era o silêncio pesado de quando o Roberto morreu, nem o silêncio tenso das semanas do julgamento. Era um silêncio respirado, como se as paredes finalmente se tivessem lembrado de que também servem para abrigar. Fiz café devagar, ouvi a chaleira assobiar como ouvia há anos e deixei a chávena aquecer-me as mãos. O Jacó veio logo depois das 8, com um saco de pão quente e um embrulho de papel pardo. Pousou tudo na mesa como quem pousa boas notícias. Para ti, disse, e passou-me o embrulho. Abri. Lá dentro havia um caderno de capa dura, liso, sem linhas. Um caderno de sinais, explicou. Escreve o que quiseres, frases que ajudam, gestos que enganam, perguntas que abrem portas. Sorri. Havia muito para escrever e eu queria que as palavras ficassem arrumadas, não para ferir, mas para proteger. O Marcos desceu pouco depois. O cabelo ainda marcado pela almofada, uma camisa simples, a cara lavada. Sentou-se, bebeu água antes do café e eu percebi a disciplina que a rotina lhe tinha deixado no corpo. Mãe, começou e parou. Não lhe pedi mais, nem abraços, nem promessas. Pus-lhe um pão com manteiga no prato. Ele mordeu devagar, como quem se certifica de que pode mastigar sem pressa. Hoje tenho a primeira sessão no centro de reintegração, disse por fim. Assenti. Eu vou ao gabinete sénior da freguesia. Querem que repita a conversa sobre procurações e pressa disfarçada de cuidado. O Jacó levantou os olhos do jornal. Levo-te e busco-te, ofereceu. Levo o Marcos primeiro, depois volto para ti. Não discuti. Há gentilezas que não controlam, sustentam. No gabinete sénior, a sala estava mais cheia do que da última vez. Reconheci caras e vi outras novas, acompanhadas de filhas e genros que vinham com boa vontade e às vezes más ideias. Comecei sem microfone. Não gosto do som que me devolve e com gente da minha idade, a voz direto do peito chega melhor. Contei a história do gin que não bebi, da palavra prevenção a cair como gelo, do cartaz plastificado no portão de um clube. Ninguém interrompeu. Eu ia pausando e as pausas eram degraus. Quando terminei, levantei o caderno de sinais. Não é um livro, disse. É uma caixa de ferramentas. Hoje vamos construir 3 chaves. Levantei um dedo. Primeira, perguntem sempre para quê antes de como. Se alguém propõe um comprimido, um lar,
uma procuração, perguntem o para quê. Se a resposta for vazia, desconfiem. Um senhor magro, casaco castanho, fez que sim com a cabeça. Segunda chave, não assinem nada no mesmo dia em que alguém vos põe a mão no ombro. O corpo confunde calor com pressa. Algumas pessoas riram. Era uma risada que reconhecia a armadilha. Terceira chave, continuei. O vosso médico tem nome e morada. Se alguém vos conduz a um médico de confiança que nunca ouviram, façam uma pergunta a vocês mesmos. É confiança de quem? As mãos levantaram-se. Histórias vieram, curtas, com datas, com contas bancárias, com receios antigos. Eu tinha aprendido a não resolver ali. Tomava notas, devolvia perguntas, oferecia percursos. Uma senhora de Amélia disse que a filha lhe sugerira vender a casa para ficar com vida mais simples. Quem fica com a chave? Perguntei. A minha filha, claro. Então não é para simplificar a tua vida, respondi. É para simplificar a dela. A sala ficou silenciosa de uma maneira boa, como quando alguém diz uma frase tão simples que é impossível discutir. Quando saí, o Jacó esperava no carro. Tinha as mãos limpas e o volante ajustado para o meu tamanho. Correu? Correu, disse. Hoje comprei 3 cadeados para portas que estavam abertas. Ele olhou pela janela. Às vezes basta mudar a maçaneta de lado, respondeu. Gosto do modo como ele simplifica sem simplificar demais. No caminho de volta, passámos na rua da papelaria. Entrei e comprei post-its, 3 de 3 cores. No quadro da cozinha, colei-os em 3 colunas. Sinais de alerta, perguntas boas. Palavras casaco. Expliquei aos dois. Sinais de alerta. Quando alguém usa insistência doce. Quando diz é só assinar. Quando repete é para teu bem sem me escutar. Perguntas boas. O que acontece se eu não fizer? Quem mais beneficia? Onde está escrito? Palavras casaco são aquelas que parecem quentes, mas tiram liberdade. Prevenção, segurança, moderno. O Marcos ouviu em silêncio. Posso pôr aí uma quarta coluna? Perguntou. Reparações. Esperei. Ele respirou fundo. Tudo o que posso fazer sem pedir desculpa todos os dias. Fazer compras, tratar da papelada antiga do pai, organizar fotografias, arranjar as portas que rangem. Olhei para o Jacó. Vi nos olhos dele um sim que não precisava de som. Faz a tua lista, disse ao meu filho. Ele sentou-se e começou a escrever devagar. A caneta dele arranhava o papel como quem abre caminho na terra dura. O Tomás apareceu ao fim da tarde com um maço de pastas elásticas. Processos satélite, explicou. Há denúncias em Braga e Setúbal com o mesmo desenho. Algumas vítimas ainda hesitam. Sentei-o, fiz chá e ouvi a língua do advogado desatar nós sem arrancar pele. O Jacó tomou notas curtas, nomes e contactos. Eu ligo, disse. Não para puxar, para trazer para perto. O Tomás sorriu. É por isso que funcionas. Porque não vendes medo. Ofereces margem. Puseram as pastas sobre a mesa como quem mapeia uma cidade. Fiquei a olhar para o conjunto e percebi uma coisa que me doeu e me acalmou ao mesmo tempo. Eu não era caso único. Havia um método a encontrar almas cansadas e casas com chaves frouxas. Havia também antídotos. À noite, o Marcos trouxe um saco do supermercado com legumes e massa. Posso cozinhar? Perguntou. Lavei mãos, lavei pratos, cedi a cozinha como quem cede espaço. Ele cortou cebolas com cuidado, sem pressa, sem dramatizar lágrimas. O Jacó ficou a pôr a mesa e a arrumar os talheres na ordem certa, sem parecer polícia. O Tomás abriu as janelas para sair o cheiro da cebola e entrar ar novo.
Ficámos 4 na cozinha sem que ninguém se apagasse. Foi assim que percebi que a casa não precisa de ser grande para caber a verdade. Depois do jantar, o Marcos tirou um envelope do bolso. É para ti. Dentro, um plano. Datas das sessões, rotinas, horários de trabalho comunitário, a lista de reparações que ele próprio criara. Não havia frases grandes, mas havia compromissos pequenos que não cansam. Posso começar pelo quarto do pai, disse. Tem caixas por abrir desde sempre. Fui até à porta desse quarto e parei. Há portas que a gente empurra quando está pronta. Olhei-o. Amanhã, respondi. Hoje deixamos as caixas dormirem mais uma noite. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Era a procuradora. A voz vinha direta. De Leonor, os processos de Braga e Setúbal vão avançar para instrução. Precisamos de si em 2 sessões breves, não para repetir a dor, mas para ensinar a ler. Sorri sem ser vista. Eu não ensino leis, disse. Ensina pessoas a ler pessoas, respondeu ela. É disso que precisamos. Desliguei devagar. Senti peso e leveza. O Jacó viu-me encostar a mão ao balcão e aproximou-se sem perguntar. Agenda cheia? Cheia o suficiente, respondi. Cheia, sem me perder. Começámos o dia no quarto do Roberto. O Marcos abriu a primeira caixa como quem abre janela. Fotografias. O casamento, a praia, os natais que eram nossos. Sentou-se no chão. Eu sentei-me ao lado. Não falámos do que foi roubado nos últimos anos. Falámos do que permaneceu. Uma fotografia do Marcos aos 10 anos, dentes grandes, olhar igual ao de agora quando não finge. Posso ficar com esta? Perguntou. Podes. Ele pôs a fotografia no bolso como quem põe nome no peito. A segunda caixa trouxe papéis, faturas, garantias, uma pasta com o seguro do Roberto que eu temia olhar desde a notícia do seguro em meu nome. Abri, li, respirei. Isto está limpo, disse ao Jacó. Ele confirmou com olhos de quem já lera antes de mim. Está limpo. Aos poucos, o quarto deixou de ser depósito e virou memória habitável. Tirámos o pó sem apagar marcas. Ao fim da tarde, fui ao mercado do Bolhão comprar flores. Gosto de olhar as bancas onde as vendedoras chamam pelo nome às cores. Levei cravos e astromélias, não porque sejam caros, mas porque duram. Em casa, arranjei-os na jarra grande da sala. O Marcos chegou com um saco de ferramentas. Foi direto à porta que rangia no corredor e tratou dela sem alarde. O Tomás enviou uma mensagem a dizer que a rádio queria mais uma conversa curta sobre sinais de alerta. Respondi que sim, mas com 3 condições: sem nomes, sem exposição de dor alheia, sem promessas milagrosas. O produtor respondeu com um polegar. Começo a acreditar que até nas rádios há sítios onde a clareza ainda vale. À noite sentámo-nos os 3 na sala, sem televisão. O Jacó trouxe o colar de pérolas num saco de pano. Pousou-o na mesa. Queres que eu guarde? Perguntou. Balancei a cabeça. Fica comigo, não como arma, como lembrança. Ele encostou o ombro ao meu e ficámos assim a ouvir a casa. Às vezes, o som de uma casa viva é o melhor antídoto contra tudo o que nos quis calar. Nos dias seguintes, o Tomás fechou 2 processos pequenos que orbitavam o nosso, casos onde a pressa tinha feito estragos, mas ainda se chegava a acordos decentes. O Jacó acompanhou 2 senhoras a bancos diferentes, explicou contas, desfez produtos financeiros que ninguém precisava. Eu conduzi 3 sessões no gabinete sénior. Havia perguntas novas. Quando é que ajuda é só vontade de mandar com luvas? Quando é que consultas são, na verdade, entrevistas para retirar poder?
Eu devolvia histórias sem sangue, mas com ferro. As pessoas começavam a apontar para si mesmas quando diziam: Já percebi. Aquele gesto, o dedo a tocar o peito, é o contrário da culpa. É responsabilidade. Numa tarde de chuva, sentei-me com o caderno de sinais e escrevi a primeira página como quem escreve receita. Se algo é plastificado, pergunta quem a imprimiu. Rime sozinha. Parece brincadeira, mas não é. Debaixo dessa frase, outra. Não confundas maciez com bondade. E por fim, a tua voz chega. Usa-a antes que te deem outra. Fechei o caderno. O Marcos entrou nesse momento e ficou à porta, sem querer interromper. Mãe, amanhã vou à conservatória tratar de assuntos antigos do pai. Queres ir comigo? Levantei a cabeça devagar. Quero, respondi. Quero ir não para te vigiar, mas para ver contigo. Ele sorriu de lado, um sorriso novo que não pedia desculpa. Pedia companhia. Nesse mesmo dia, recebi um e-mail da coordenadora do grupo de luto. Tinham criado novas regras, verificação de dados, intervalos obrigatórios entre sessões, formalização de encaminhamentos para que ninguém saltasse etapas. Estamos a aprender, escreveu. Respondi. Aprender é a maneira mais rápida de reparar o que se pode reparar. Fechei o computador e fui ver o acer pela janela. As folhas tinham mudado a vermelho escuro, um vermelho que não grita, um vermelho que aguenta. Nessa noite sonhei com o portão do clube. Acordei sem sobressalto. No sonho a minha fotografia não estava. Havia um cartaz em branco. Peguei numa caneta e escrevi: Entrada livre para quem diz a verdade. Pode parecer infantil, mas o corpo acredita nos cartazes que escrevemos por dentro. De manhã, ao lavar a cara, repeti, baixinho, como quem pratica uma frase que quer viver: Entrada livre. Quando o dia terminou, o Jacó passou por mim na cozinha, parou e disse: Hoje fizeste muito sem te cansares. Percebi que era verdade. Não estava exausta como nos dias em que lutei com sombras. Estava gasta no lugar certo, como as alças de uma mala boa. A mala pode ser antiga, mas aguenta a viagem, e eu também. O outono avançava em passos firmes sobre a cidade. As árvores na Avenida dos Aliados deixavam cair folhas como cartas sem remetente, cobrindo a calçada de um dourado triste e bonito. Eu caminhava devagar, o casaco fechado até ao pescoço, sentindo que cada rajada de vento trazia uma memória, e cada raio de sol me devolvia uma pequena vitória. A vida já não era a mesma desde o julgamento, mas também não era o deserto de desconfiança que eu temia. Havia agora um fio de continuidade, uma sensação de que, mesmo depois de uma tempestade tão funda, ainda era possível pousar raízes em terra firme. O Marcos tinha começado os trabalhos comunitários no Centro Social de Campanhã. A primeira vez que o fui ver, encontrei-o no pátio, rodeado de crianças que lhe entregavam bolas, cordas e até papéis para rasgar. Ele sorria, sem aquele peso que durante meses lhe toldara o rosto. É cansativo, mas é bom, disse-me quando se aproximou. Aqui ninguém me pergunta o que fiz, perguntam-me o que posso fazer. Essas palavras ficaram a ecoar em mim durante dias. Era como se, finalmente, o meu filho tivesse descoberto que a utilidade limpa o arrependimento melhor do que a culpa. À noite, em casa, sentávamo-nos juntos à mesa. O Jacó cozinhava às vezes, o Tomás aparecia outras vezes, e o Marcos ouvia mais do que falava. Mas quando falava, eram frases que traziam a marca de quem aprendeu a medir palavras. Hoje ajudei uma senhora a carregar sacos e ela agradeceu como se lhe tivesse salvo a vida. Eu sorria. Talvez tenhas mesmo salvo. Porque às vezes a diferença entre cair e levantar-se está num saco demasiado pesado. Eu continuava com as minhas palestras no gabinete sénior,
Mas agora também recebia convites de rádios locais e até de uma pequena televisão do Porto. Queriam que eu contasse, sem nomes, a minha experiência com manipulação disfarçada de carinho. Na primeira entrevista ao vivo, tremi. As luzes eram fortes e a apresentadora, com um sorriso perfeito, perguntou: De Leonor, como é que alguém tão vivido cai numa armadilha assim? Respirei fundo. Porque quem ama acredita. E acreditar não é burrice, é parte do amor. A questão não é ter acreditado. A questão é ter acordado a tempo. No estúdio fez-se silêncio. O realizador levantou o polegar e percebi que a minha frase tinha acertado onde devia. Recebi depois dezenas de cartas, algumas de agradecimento, outras de confissão. Gente que percebia, ao ouvir-me, que também estava a ser empurrada devagar para fora da sua própria vida. O Tomás continuava a trazer pastas e notícias de processos. Um dia disse-me, enquanto bebíamos café na varanda: Leonor, a tua história abriu caminho para outras. Em Braga encontramos um padrão semelhante: seguros, médicos complacentes e um silêncio imposto com abraços. Suspirei. Então a luta não acaba aqui. Ele abanou a cabeça. Não acaba, mas agora temos olhos abertos. E olhos abertos são sempre mais difíceis de enganar. Senti um orgulho discreto por ser parte dessa corrente de vigilância. Já não era apenas vítima ou sobrevivente, era também testemunha ativa, um elo de proteção. O Jacó, por sua vez, mantinha a sua calma sólida. Era o porto seguro a que regressava quando os dias me pesavam. Uma noite, depois de jantarmos bacalhau no forno, disse-me: Sabes, eu já vi muita gente quebrar por muito menos. Mas tu não partiste, Leonor. Dobraram-te, sim, mas não partiram. Fiquei a olhar para ele em silêncio, comovida. Talvez seja porque aprendi a dobrar-me como uma árvore ao vento. Respondi. Assim não quebro. Fico de pé, mesmo que torta. Ele riu, passou-me a mão pelos dedos e ficou ali, sem mais palavras. Às vezes o silêncio é a forma mais pura de companhia. Com o tempo, voltei a arrumar a casa não como quem fecha capítulos, mas como quem abre espaço para respirar. O quarto do Roberto, que antes parecia prisão de memórias, transformou-se num espaço de leitura. Coloquei uma poltrona perto da janela, abri as cortinas largas e ali lia cartas, relatórios ou simplesmente jornais. O Marcos entrou uma vez e disse: Mãe, parece outro lugar. Eu sorri, porque finalmente deixei que fosse nosso e não apenas dele. Ele assentiu e naquele gesto vi que estávamos os dois a reconstruir-nos, cada um à sua maneira. Houve também dias de dor. Nem tudo se arruma como móveis numa sala. Certa tarde recebi uma carta anónima. Dentro apenas uma frase. Ainda não acabou. Reconheci o estilo frio, o tipo de ameaça que vem de alguém que quer manter o medo vivo. Mostrei ao Tomás. Ele analisou, arquivou e disse: Podem ser restos de influência, alguém que ainda deve favores àquela mulher. Mas não estás sozinha. O Jacó instalou então uma pequena câmara na entrada de casa. Eu não queria viver vigiada, mas aceitei. Não por desconfiança, mas por prudência. O medo ainda aparecia, mas já não mandava em mim. Agora eu sabia dizer não ao medo. Numa manhã chuvosa, recebi uma chamada da procuradora. Queria que eu participasse numa sessão de formação para jovens advogados em Lisboa sobre como reconhecer estratégias de manipulação em contexto familiar. Hesitei. Viajar, expor-me outra vez. Mas depois pensei: se eu não falar, quem falará? Aceitei. O Marcos insistiu em acompanhar-me, não como guarda, mas como filho. Fomos de comboio, olhámos pela janela, vimos o rio largo, as vinhas a recuar. Ele segurou no meu braço e disse: Mãe, obrigado por não me deixares ser apenas erro. Obrigado por me ajudares a ser começo.
As lágrimas vieram-me aos olhos, mas não caíram. Guardei-as como se fossem sementes. Na sessão, falei de palavras com perfume que escondem intenções: cuidado, modernidade, proteção. Contei como esses termos, quando usados fora de contexto, podem ser cordas disfarçadas de laços. Os jovens ouviram atentos, alguns tomaram notas rápidas. No final, uma rapariga aproximou-se e disse: A minha avó está numa situação parecida. Hoje vou para casa perguntar-lhe se sente ouvida. Sorri. Era por momentos assim que eu aceitava expor feridas, para que outras não se abrissem. Quando regressamos, o Marcos ficou mais calado. À noite, enquanto lavava pratos, disse: Mãe, dói-me pensar no tempo que perdi contigo, mas cada dia agora é tijolo, e eu quero construir, não destruir. Respondi apenas: Então constrói devagar, filho. As casas firmes não se erguem à pressa. Ele sorriu e vi nele um homem que começava a aprender a ser inteiro. Nos dias seguintes, o jardim ganhou nova vida. O Jacó ajudou-me a plantar roseiras perto da entrada. O Tomás trouxe livros de direito para eu consultar, mas mais do que os livros, trouxe presença. E o Marcos, num sábado, pintou os portões de verde escuro. Quando terminou, disse: Agora parece uma casa nova. Eu respondi: Não é nova, é a mesma, mas agora respira. E nesse momento percebi que a verdadeira vitória não era ter vencido no tribunal, mas ter recuperado o ar dentro da própria casa. À noite, sentei-me sozinha na sala. Peguei na corrente de pérolas e deixei-a repousar nas mãos. Já não era apenas um objeto com microfone escondido. Era símbolo de voz, de resistência, de vida que não se deixa calar. Pusei-a sobre o peito e pensei: se um dia eu partir, que esta corrente lembre quem ficar de que a verdade pode ser dita mesmo por quem treme. Do lado de fora ouvi passos do Marcos no corredor. Não eram passos pesados de culpa. Eram passos leves, como de alguém que finalmente aprendeu a andar no seu próprio ritmo. Fechei os olhos. Pela primeira vez em muitos anos, adormeci sem medo de ser interrompida. O inverno chegou a Lisboa com um frio úmido que se infiltrava nos ossos. Eu visitava a cidade mais vezes agora, não para processos ou audiências, mas para dar testemunho em encontros sobre direitos dos idosos. Cada viagem trazia-me uma mistura de orgulho e cansaço. Nos corredores dos auditórios via rostos atentos, alguns com rugas profundas, outros ainda jovens, mas já marcados pela responsabilidade de cuidar dos seus. Falava-lhes de sinais, de frases aparentemente inocentes que escondem manipulação lenta. Quando alguém vos diz que já não conseguem gerir a vossa casa, perguntem: diz isso por preocupação ou por interesse? Essa pergunta simples pode mudar um destino. Um dia, depois de uma dessas palestras, uma senhora aproximou-se. Chamava-se Margarida, tinha 72 anos, e contou-me com voz trêmula que a filha insistia para que ela assinasse um documento de gestão financeira preventiva. Reconheci imediatamente o disfarce. Segurei-lhe a mão e disse: Não assine nada sem ler com olhos de quem não deve nada a ninguém. Ela chorou e, nesse choro, vi o reflexo do que eu própria tinha sentido meses antes, a vertigem de quase perder o chão da própria vida. Enquanto isso, em Porto, o Marcos continuava o seu percurso. Ele já não era apenas um filho arrependido, estava a transformar-se num homem que procurava a redenção em cada gesto. Trabalhava agora num pequeno escritório de contabilidade no Bolhão, onde os colegas sabiam do seu passado, mas viam o esforço genuíno do presente. Quando chegava à casa ao fim do dia, falava-me de números com um entusiasmo tímido. Mãe, fechei as contas de uma associação de bairro. Eles estavam perdidos, mas conseguimos organizar tudo. Eu ouvia e sorria.
Não eram apenas contas que ele equilibrava, era também a própria balança da vida. O Jacó permanecia discreto, mas firme. Vinha muitas vezes ao meu jardim, às vezes só para arranjar a vedação ou trocar uma lâmpada. Um dia, enquanto podava as roseiras, disse: Sabes, Leonor, a tua coragem deu-me mais força do que 20 anos de serviço. Fiquei em silêncio. Depois respondi: Talvez porque a coragem de uma mulher não vem de armas, mas da persistência em não deixar apagar a sua voz. Ele parou, olhou-me com uma ternura inesperada e continuou o trabalho. Não precisávamos de mais palavras. O Tomás, por seu lado, nunca deixou de me atualizar. O processo contra a Brita está a gerar novas investigações, contou-me certa tarde, enquanto caminhávamos junto ao Rio Douro. Encontraram indícios de que ela planeava outros esquemas até fora do país. Espanha, França. Era uma rede maior do que imaginávamos. Senti um arrepio. E ela, ainda em silêncio? Ele acenou. Sim, mas o silêncio dela agora é prisão, não arma. Respirei fundo. Era um alívio saber que, pelo menos por enquanto, não poderia ferir mais ninguém. Houve dias em que o peso da solidão regressava. À noite, quando a casa ficava silenciosa, lembrava-me do Roberto, do tempo em que acreditava numa vida simples, sem intrigas. A sua ausência ainda me doía, mas agora já não era ferida aberta. Era cicatriz. Uma cicatriz que eu acariciava em pensamento como quem passa a mão numa parede antiga, não para a apagar, mas para aceitar que faz parte da estrutura. O Marcos, percebendo os meus silêncios, começou a escrever cartas em vez de apenas falar. Um domingo, entregou-me um envelope azul. Dentro, em caligrafia cuidadosa, lia-se: Mãe, aprendi que as palavras que não dizemos podem virar muros. Eu quero pontes. Se um dia voltar a falhar, lembra-me desta carta. Lembra-me que quero ser homem inteiro, não sombra. Li e reli estas frases tantas vezes que acabaram por se gravar em mim como oração. Guardei a carta numa caixa onde já repousavam outros testemunhos, não apenas de dor, mas também de renascimento. Com o tempo, percebi que não estava apenas a reconstruir a minha vida. Estava a construir uma rede invisível de proteção em torno de outros. No centro de apoio ao idoso, as pessoas chamavam-me a enfermeira que sabe ouvir, mesmo que já estivesse aposentada. Sentia que esse título me devolvia um propósito, o de ser farol quando alguém se perde no nevoeiro da manipulação. Numa manhã fria, recebi uma chamada inesperada do Ministério Público. Queriam que eu participasse como testemunha em futuras formações para investigadores. A sua experiência é real e concreta. Nenhum manual substitui isso, disseram. Fiquei hesitante, mas aceitei. Não por vaidade, mas por responsabilidade. Se a minha dor podia evitar outras, então valia a pena expô-la. O Jacó acompanhou-me a Lisboa para a primeira sessão. No comboio, ofereceu-me um café e disse: Não carregues isto como cruz, vê como semente. Olhei pela janela, vi os campos verdes, apesar do frio, e percebi que ele tinha razão. Já não era apenas vítima, era também semeadora de alertas. Apesar das novas ocupações, nunca deixei de cuidar do espaço íntimo. A minha casa, o meu jardim, a minha família. O Marcos ajudava-me a cozinhar, o Tomás trazia livros, o Jacó consertava detalhes. Às vezes todos se reuniam numa noite de sábado e a casa enchia-se de vozes. Nessas noites percebia que a maior vitória não tinha sido o julgamento, mas a reconquista do convívio. Já não havia sombras de exclusão, havia partilha. Uma noite, enquanto arrumava papéis, encontrei a velha convocatória do casamento que nunca vivi. Aquela que tinha chegado entre a conta da luz e o cupão de pizza. Segurei-a por um instante. Depois, sem raiva, rasguei-a em pedaços pequenos.
caiu no caixote como neve falsa, e pela primeira vez senti que estava realmente livre do peso daquela humilhação inicial. No entanto, a memória nunca desaparece por completo. De vez em quando, sonhava com a imagem do meu rosto laminado à entrada do clube. Mas agora, quando acordava, não chorava. Apenas respirava fundo e pensava. Transformei a vergonha em força. E voltava a adormecer. Certa tarde, recebi um convite inesperado. Um grupo de estudantes de direito queria entrevistar-me para um documentário sobre justiça e família. No dia da gravação, perguntei ao Marcos se queria assistir. Ele hesitou, mas acabou por vir. Quando ouviram a sua versão, ficaram em silêncio. Eu errei, mas aprendi que esconder-se atrás de desculpas é cavar a própria cova. Hoje prefiro enfrentar as minhas falhas do que continuar enterrado nelas. A sala aplaudiu, e eu senti um orgulho tão grande que quase doeu. Nessa noite, o Marcos disse-me: Mãe, acho que encontrei o meu caminho. Quero ajudar pessoas a gerir finanças, não só contas. Quero ensiná-las a não serem enganadas. Olhei-o com emoção. Então farás mais do que eu jamais fiz. Eu só alertei para os perigos. Tu podes ensinar a prevenir. Ele sorriu e percebi que o círculo começava a fechar-se. Com o tempo, a vida foi se tornando menos dramática e mais tranquila. Ainda havia lembranças, ainda havia ecos, mas já não havia prisão. E entre risos, refeições simples e conversas no jardim, aprendi que a justiça não é apenas sentença, é também reconstrução. A primavera devolveu cores às ruas do Porto. As árvores no Palácio de Cristal floresciam em tons suaves, e o cheiro das magnólias misturava-se com o riso de crianças que corriam nos jardins. Eu caminhava devagar, sentindo que cada passo era uma espécie de vitória sobre o passado. O sol não era apenas luz, era também sinal de que a vida podia recomeçar, mesmo depois de se ter mergulhado no mais fundo da sombra. O Marcos saíra do centro de reinserção com uma determinação nova. Não falava apenas em reparar erros, falava em construir futuro. Inscreveu-se num curso de gestão financeira comunitária e, aos poucos, começou a dar pequenas palestras em associações de bairro. Muitas vezes eu assistia escondida entre o público e via o meu filho explicar, com calma, como evitar contratos obscuros ou propostas tentadoras que escondiam dívidas. Os ouvintes acenavam, agradecidos. O orgulho que eu sentia não era o de uma mãe que exibe troféus. Era o de alguém que vê uma vida reencontrar o rumo depois de quase naufragar. Em casa, as noites tinham mudado. Já não eram feitas de silêncios pesados, mas de conversas brandas. O Jacó aparecia com pão fresco e histórias simples. O Tomás trazia relatórios, mas também vinho para partilhar. Sentávamo-nos todos na cozinha, e cada gargalhada que ecoava nas paredes era como uma pedra retirada do coração. O tempo, percebi, não apaga feridas, mas ensina-nos a viver com elas sem sangrar. Um dia recebi uma carta do tribunal. Informavam-me que o processo contra a Brita tinha chegado ao fim. Condenação confirmada, prisão perpétua. O documento era frio, impessoal, mas para mim representava mais do que justiça. Representava a certeza de que a mulher que quase destruiu a minha família não poderia repetir o padrão com outros. Fechei a carta, coloquei-a numa gaveta e disse em voz baixa: Agora chega. Não de vingança, mas de peso. Era o momento de virar a página. As minhas próprias palestras multiplicavam-se. Fui convidada para falar numa conferência em Coimbra, numa sala cheia de profissionais de saúde. Contei-lhes como palavras suaves podem esconder planos duros e como o carinho fingido pode ser o disfarce mais cruel. Olhem para os olhos, não apenas para as frases, disse-lhes. Os olhos não sabem mentir tanto como a boca. No final, uma médica jovem agradeceu-me.
Vou voltar a ver os meus doentes de outra forma. Saí dali com a sensação de que a minha dor se transformara em manual de proteção para outros. Mas não era apenas o trabalho que me preenchia. O jardim de casa tornara-se um espaço de cura. Plantei novas flores, reconstruí o canteiro de ervas aromáticas que o Roberto tanto gostava. O Marcos ajudava-me aos sábados e cada gesto dele, regar, podar, colher, era como um pedido silencioso de perdão. Eu aceitava não com palavras, mas com presença. Porque às vezes o perdão não é dito, é vivido no cotidiano. O Tomás, sempre atento, disse-me certa tarde: Leonor, sabias que a tua história vai ser estudada em cursos de direito? Os alunos vão analisar como um simples ato. Usar um colar com microfone mudou todo o rumo de um caso. Sorri incrédula. Nunca pensei ser exemplo de nada. Ele respondeu: Não és exemplo de tecnologia, és exemplo de coragem. Isso é o que fica. Essas palavras aqueceram-me mais do que qualquer lareira. O Jacó, por sua vez, mantinha o seu papel discreto, mas essencial. Num domingo, caminhávamos juntos à beira do Douro. Ele parou, olhou-me nos olhos e disse: Eu não quero ser apenas companhia de invernos, quero ser também verão na tua vida. Senti um calor inesperado subir-me ao rosto. Respondi com simplicidade: Fica então. O verão sabe esperar, mas precisa de promessa. Ele sorriu, e naquele sorriso havia uma paz que eu já julgava perdida. O Marcos escreveu-me mais uma carta. Desta vez, em vez de arrependimento, havia projeto. Mãe, quero fundar uma associação para ensinar famílias a protegerem-se de abusos financeiros. Não quero que mais ninguém passe pelo que nós passamos. Quero transformar o meu erro em serviço. As lágrimas caíram-me dos olhos sem que eu as chamasse. Percebi que o ciclo se fechava. O filho que quase se perdera nas sombras começava a ser farol para outros. O tempo passou. O outono regressou com a sua melancolia dourada. Um dia, organizei no jardim uma pequena reunião com vizinhos e amigos. Não havia pompa, apenas mesas simples, bolos caseiros, vinho leve. O Marcos apresentou a sua ideia de associação, o Tomás falou das bases legais, o Jacó tratou da logística. Eu fiquei a observar. E naquele instante percebi que a minha vida, tantas vezes ameaçada de ser reduzida a silêncio, estava agora cheia de vozes que se ajudavam mutuamente. À noite, depois de todos partirem, sentei-me sozinha. Peguei na velha corrente de pérolas, já sem microfone, apenas joia. Passei os dedos pelas contas e pensei: foste arma, foste prova, foste escudo, agora és apenas lembrança. E isso basta. Guardei-a numa caixa de madeira, não como segredo, mas como testemunho. A vida não voltou a ser perfeita, mas tornou-se inteira. Havia marcas, sim, mas também havia risos, projetos, jantares demorados, cartas guardadas, flores que nasciam. E aprendi que a verdadeira justiça não está apenas nas sentenças, está em recuperar a capacidade de confiar, de construir, de amar. Naquela noite, antes de adormecer, pensei no caminho percorrido. De um rosto laminado à entrada de um clube à reconstrução de uma família. Do medo ao testemunho. Da humilhação à dignidade. Sorri, fechei os olhos e disse para mim mesma: Não me cortaram da história, reescrevi-a. E finalmente adormeci em paz.